Desculpa então. Eu apertei para gravar aqui. Espera aí. Deixa eu parar. Pode deixar, Felipe, pode deixar. Não tem problema nenhum. Então tá bom. Bom, então bom dia, pessoal, a todos e todas. Estamos iniciando nossa reunião extraordinária do Conselho de Campos de Boituva, do dia 13 de novembro de 2020. A pauta de hoje é sobre o planejamento estratégico de internacionalização do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e pós-graduação em Gestão Tecnologia da Informação. A relatoria vai ser feita pela professora Luciana e pelo professor Egídio. Então, eu passo a palavra a vocês. Muito baixo, Luciana. Deixa eu mexer aqui. Tá aumentando? Tá melhorando? Não pouco. Tá ruim ainda? Tá baixinho. Deixa eu ver se é o meu microfone do fone de ouvido. Melhorou? Deixa eu tirar ele então. Agora melhorou. Melhorou? Tem algum problema de mau contato, então. Estão ouvindo bem agora? Então? Sim. Então, bom dia a todos e todas. Obrigada pela presença. Eu vou fazer uma fala rápida, só para falar um pouco da importância da internacionalização, mas quem vai apresentar as propostas do projeto, do PEI, vai ser o professor Egídio, tá? Só um minutinho, por favor, que eu tenho aqui algumas anotações que eu preciso consultar, que são muitas informações. Então, só para que os colegas entendam, nós estamos iniciando com esse PEI, esse Planejamento Estratégico da Internacionalização, nós estamos dando o nosso pontapé inicial para a gente começar a pensar em implantar estratégias de internacionalização. Isso é uma ação que vem da reitoria, na figura da professora Cíntia Regina Fischer. Eu não sei se vocês sabem, mas a Arinter, que é a Assessoria de Relações Internacionais, ela tem atuado no Instituto Federal de São Paulo mais ou menos desde 2015, quando ela iniciou. Eu fui a primeira representante do campus Boituva da Arinter, na época ainda não tinha me licenciado. E desde então, a professora Cíntia, ela tem tentado implantar a internacionalização no nosso campus, né? No nosso campus não, desculpa. No Instituto Federal de São Paulo. E por que a internacionalização ela é importante? Porque não é só uma questão de mobilidade. Então, as pessoas pensam em internacionalização, é mobilidade, como a gente teve fortemente no programa Ciências Sem Fronteiras, né? Mas não. Internacionalização é algo muito amplo. Ela envolve o tripé pesquisa, ensino e extensão. E ela é um dos ingredientes centrais para a formação dos discentes, dos docentes também, né? A formação continuada dos docentes. Então, ela envolve ações conjuntas de congressos, pesquisas conjuntas e programas de governo também, como nós tivemos no Ciências Sem Fronteiras. Então, não dá para a gente pensar hoje numa universidade, numa instituição de ensino, sem pensar em internacionalização. É extremamente importante para a instituição. E por quê? Para que a instituição consiga ser reconhecida como uma universidade de classe mundial perante os outros países. Tá? Ser reconhecida em qualidade, em ensino, em extensão, conseguir ter pesquisas de ponta por meio dessas conexões internacionais. Tá? Nós temos que trazer para a nossa instituição todas essas questões, além de questões relacionadas a multiculturalismo, transculturalismo. Nós vamos ampliar com isso a visão de mundo de toda a comunidade acadêmica, tá? Então, a Arinter tem trabalhado com isso. Nós conseguimos implantar
na verdade, foi escrita, né? Estamos implantando a política de internacionalização, a política linguística, elas foram aprovadas, e agora a ação é o planejamento estratégico. Então, qual que é a ideia? A reitoria não quer pegar e falar assim, olha, tal campus vai implantar tal curso, vai fazer tal ação. Não, ela quer que as ações venham do micro para o macro, ou seja, ela quer saber quais são as potencialidades de cada campus, né? Então, por isso que foi pedido que a gente fizesse esse PEI para o período de 2021 a 2024, ainda que fossem poucas ações, a Cíntia falou, não tem problema, é importante a gente começar com essa mentalidade de internacionalização. Então, nós tivemos, o período não foi muito longo e também foi um período muito conturbado devido ao ensino remoto, né? Então, o que nós vamos apresentar hoje, o professor Egídio vai apresentar, são as ações propostas pelo curso de ADS e GTI para implantar essa internacionalização nesse período. Então, a gente precisa dessa aprovação desse PEI no CONCAM para que eu possa enviar para a Arinter tanto o PEI quanto a aprovação pelo CONCAM, para que a gente possa começar a implantar essas ações. E é importante também a gente saber que nós vamos continuar conversando sobre isso e vamos continuar pensando nessas ações para a gente implantar. Mesmo com esse PEI aprovado, nós podemos fazer modificações. Depois, o professor Egídio, o pessoal da equipe do curso, notando que precisa ser prorrogado ou antecipado, eles podem fazer modificações. A Cíntia falou que isso não tem problema, não é algo fixo. E nós também, nos outros cursos, nós vamos continuar discutindo, trabalhando, para que a gente possa implantar mais ações. O importante é a gente dar esse pontapé inicial. Acho que é isso, e agora o professor Egídio pode apresentar a proposta, e se quiser acrescentar algo também, como o professor Egídio também estava como representante da Arinter, né, esse tempo, e agora eu voltei a ser a representante, ele também pode ficar à vontade para acrescentar o que eu esqueci, tá? Obrigada, e pode continuar, professor. Obrigado, Luciana, bom dia. Eu só vou acrescentar um detalhe na fala da Luciana, para ficar mais claro para todo mundo, que a partir do start que foi dado no PEI, então a gente se reuniu, né, como era solicitado, a gente se reuniu no curso, nos dois cursos, e tentamos seguir a metodologia que foi proposta pela Arinter, ou seja, lá pela reitoria. E essa metodologia dizia que a gente precisava discutir um pouco o que é o sentido da internacionalização, isso que a Luciana falou. A gente fez isso em algumas reuniões, e depois a gente deveria responder um questionário, um formulário, uma planilha, né, no Excel, e nessa planilha a gente diria as coisas que a gente se proporia a fazer nesse período estipulado pelo PEI. Então, para a gente ficar mais claro, a nossa parte como os campi, de uma forma geral, a nossa parte não era obrigatoriamente inventar alguma coisa nova, porque uma estrutura básica já veio da Arinter para que a gente discutisse e aderisse ou não a essas propostas já previamente definidas, propostas mais como objetivos estratégicos, né? E, obviamente, que se a gente, segundo a fala da professora Cíntia, se a gente tivesse mais alguma coisa que quisesse sugerir, além daquelas, a gente poderia conversar com eles, mas, enfim, elas foram bem abrangentes, no meu ponto de vista. Eu acho que a metodologia favorece a gente a escolher quais as ações que a gente se propõe a fazer. Então, o que eu vou apresentar para vocês é essa planilha, que é disso que a gente precisa ouvir o CONCAM, saber o que o CONCAM se aprova ou desaprova ou propõe alguma alteração. Eu vou apresentar essa planilha que contém esses objetivos, e de todos eles, são muitos objetivos, acho que deve ter quase uns 50, não lembro de cabeça, mas alguns deles são objetivos para todo o Instituto. Então, eles tentaram abarcar todos os campi com suas respectivas características, e a gente teria que olhar, cada campus individualmente teria que olhar esse conjunto de atividades e falar de objetivos e falar em qual que a gente teria
e condição de atuar, né? Nesse, naquele outro. Então, a gente marcaria esses objetivos, se comprometendo em desenvolver ações no sentido de alcançar, de promover esses objetivos. Então, o que eu vou apresentar para vocês agora é essa planilha, vou compartilhar minha tela. E, só para a gente ter uma ideia, o que eu vou mostrar aqui são 5 ações que nós nos propusemos a atuar nelas. Então, se vocês já estiverem vendo a minha tela, esse é o Excel que a gente recebeu. É só para a gente entender o que está escrito aqui. Essas 2 primeiras colunas têm a descrição da estratégia proposta e da ação estratégica que eles propõem associada ou associadas a cada estratégia. Aí, esses quadros em branco, aqui a gente deveria preencher se a gente entendesse que essa ação estratégica poderia ser implementada pelo nosso campus. E isso dentro de cada curso que visse a possibilidade de implantação de alguma delas. Então, só reforçando a fala de Luciana, nós estamos começando com a DS e GTI, e a qualquer momento a gente pode fazer uma alteração nesse plano, né, correndo novamente as instâncias cabíveis com o campo, por exemplo, ainda a última instância dentro do campus, e depois a gente teria que passar pela revisão lá da reitoria, numa possível alteração, né, dentro desse prazo de 2021 a 2024, e acrescentar outras atividades que a gente acha pertinente ou que a gente se ache com condição de desenvolver. Bom, então, essas são as ações. Eu vou descer deixa eu descer por aqui que é mais fácil. Então, essas são as ações, e dessas ações, a que a gente se sentiu mais cabível, eu pintei de amarelo, e essas que eu vou explicar para vocês agora. Então, a primeira ação estratégica que a gente se sentiu confortável para poder propor alguma coisa foi promover na instituição eventos que permitam a apresentação de trabalhos científicos com a possibilidade de utilização do idioma estrangeiro como treinamento para apresentação no exterior. A ideia dessa ação estratégica é que a gente começasse a inserir, como está dito aí, né, alguns eventos, nos eventos que a gente tem, ou criar eventos, qualquer coisa assim, apresentação de trabalhos científicos, logicamente, que tivessem a possibilidade de usar o idioma estrangeiro como comunicação, como apresentação do trabalho, na expectativa de começar a treinar nossos alunos e professores para poderem se sentirem confortáveis a fazer a apresentação de trabalhos na língua estrangeira, inglês, no nosso caso, e eles reforçaram bastante para que a gente trabalhasse nesse primeiro momento com inglês, que é a língua franca, não impossibilitando o uso de outras línguas, né? Eu vou até comentar sobre isso um pouquinho mais para baixo. Então, aqui a gente entendeu que a gente consegue atingir isso, então a gente respondeu sim nessa segunda coluna aqui. E aqui pede na coluna D que a gente descreva ações que poderíamos desenvolver. Então, a gente disse que a gente pode fazer no mínimo, 2 palestras ministradas por alunos e ou professores do curso de GTI e palestrantes externos no seminário de gestão de tecnologia da informação que acontece junto com a Semana de Ciência e Tecnologia, né? Acabou de acontecer agora. A gente, por exemplo, agora trouxe 3 palestrantes externos. Os 3 palestrantes falaram em português. Então, o que a gente pretende é que, pelo menos, nos anos marcados aqui na frente, aqui vem quando a gente pretende fazer essa implantação, em 2021-2, que seria nessa Semana de Ciência e Tecnologia, de novo, do ano que vem, 22-2 e 23-2, a gente colocar pelo menos 2 palestras sendo ministradas em inglês, dentro dessa semana, né, atendendo, então, a essa ação estratégica aí. E aí a gente ficou para uma discussão futura, a gente tentar discutir um pouco mais a forma como a gente vai trabalhar isso dentro dos cursos, para a forma que a gente tem a tradução, enfim, a gente vai discutir um pouco mais isso para facilitar mais a participação de todos, mas na expectativa de, nessa ação estratégica específica aqui, pensando em treinamento, então seríamos nós, os professores do nosso campus, fazendo palestras em inglês ou alunos fazendo palestras em inglês, tá? A ideia, nessa última coluna aqui, deixa eu só ver aqui,
Na coluna L, a meta é que a gente alcance 5 eventos nesse período, não só nessas datas, essas palestras exatamente, mas pensar em outros também, outros eventos que a gente pudesse inserir palestras ministradas em inglês. E a última, os indicadores que a gente propôs para saber se isso tinha sido acontecido, se a gente de fato comprovar que a gente fez 5 eventos fazendo esse estilo de metodologia. E aqui eu só queria fazer um comentário. A gente tem alunos da pós que estão submetendo trabalhos em congressos, seminários, mais variados, internacionais, e tem sido pedido que seja apresentado em inglês. Então, aí essa ação estratégica mostra um pouco para a gente de que seria interessante a gente ter essas expertise, porque nossos alunos estão meio... A sorte, entre aspas, que eles deram foi que foi adiado, o evento seria no início desse ano, por causa da pandemia foi adiado para o início do ano que vem. Então, eles estão treinando, já traduziram as apresentações, os PowerPoints deles, eles estão treinando para poder fazer essa apresentação, mas eles ficaram bem preocupados porque não estão acostumados a fazer a apresentação para um público desconhecido, menos ainda numa língua estrangeira. Então, a gente acha que essa ação a gente consegue implementar e isso vai facilitar mesmo a gente ter os nossos alunos tendo mais tranquilidade, estando mais habituados, e os nossos professores também, com esse tipo de atitude. Só reforçando essas ações, sempre na expectativa de abrir o nosso campus, no caso, abrir o instituto, o nosso instituto, para as parcerias com instituições internacionais, e além dessa parceria, abrir para possibilidades da gente receber e mandar alunos e professores e funcionários para fazer intercâmbio com essas instituições. Eu gosto sempre de citar um exemplo que eu achei bem emblemático, que foi o pessoal da Arinter informando que todas as vezes que eles sentam para fazer alguma parceria com instituições internacionais, definir algum acordo, aquelas negociações que fazem para gerar acordos, que a gente espera conseguir bolsas para nossos alunos, professores e colaboradores participarem de eventos lá, todas as vezes eles falam, deve ser quase todas as vezes, os representantes das instituições externas viram para eles e perguntam, tá, a nossa contrapartida vai ser, a nossa ação vai ser essa, e qual a contrapartida de vocês? O que a gente pode fazer? A gente pode mandar nossos alunos, vocês recebem nossos alunos, tem quem fale inglês, a língua franca pelo menos, E aí eles reclamam que eles estão sempre muito travados, porque o pessoal da Arinter, porque eles ficam inseguros por não haver uma programação dessa explícita, dizendo, não, pode mandar porque a gente tem curso tal, que tem a disciplina, tem um programa desenvolvido no campus tal, que tem tradução, enfim, essas ações que eles estão querendo dirimir em nosso meio, principalmente nos momentos de negociação. Essa foi uma fala que eles fizeram, eu achei interessante, eu gosto de reproduzir. Bom, então esse aqui é o item 28, é a nossa proposta, então, para avaliação de vocês. E aí, se eu for descendo, eu falei que são... Espera aí que eu errei de novo aqui. Eu falei que de todas essas, a gente escolheu 5, então essa foi a primeira. Agora vamos para a segunda. A segunda é oferecer disciplinas em inglês na graduação e na pós. E aqui é um trabalho que já vem sendo discutido há bastante tempo na Arinter. Já conversei sobre isso também, quando eu estava na Arinter, e a Luciana também agora já começou esse trabalho, que é a gente ter disciplinas sendo ministradas em inglês dentro das nossas salas de aula. Não é disciplina só para alunos estrangeiros, é disciplinas para os nossos alunos e que possam receber alunos estrangeiros que vão se comunicar conosco em inglês. Então, a gente teve até um treinamento sobre isso, acho que foi ano passado. Foi uma professora aqui de Vitória, do IFES, dá um treinamento para a gente, e existem várias técnicas para você fazer esse tipo de coisa. Como é que eu, numa sala de aula, onde o aluno não é obrigado a falar inglês, eu vou ter um professor que vai ter que dar aula em inglês? E esse professor tem que dar aula em inglês? Ele é obrigado? Então, foi explicado para a gente que não, obviamente, não é obrigado, nós não somos obrigados a falar inglês, mas a gente pode usar algumas estratégias. E, basicamente, o que se pretende quando se pensa em dar aulas em inglês, dentro das nossas disciplinas, nas salas de aula, das nossas disciplinas, é que o professor pode, uma possibilidade, o professor pode explicar o conteúdo, ou passar uma atividade, ou coordenar uma atividade em português,
e depois, para alunos estrangeiros que estejam participando da mesma disciplina, ele vai e transforma toda aquela fala em inglês, se ele consegue dominar as duas línguas. Uma segunda possibilidade que eles chamaram a atenção é que a gente pode ter, por exemplo, outros professores que dominem o idioma inglês que trabalhem junto com esse primeiro professor em sala de aula, ou o próprio professor de inglês, ou algum professor que tenha competência para fazer essas duas partes. Então, ele teoricamente explicaria em português, acabada aquela explicação, o outro professor explicaria em inglês para aquele grupo de alunos, caso houvesse alunos interessados em fazer essa disciplina nos acordos internacionais que a Arinter tem ou venha a assinar daqui para frente. Bom, então, nesse caso, a gente também respondeu sim, e a descrição foi fazer o planejamento e seleção das disciplinas a serem ofertadas, treinamento dos professores e tradutores, quando for o caso, tradução de documentos acadêmicos, a gente precisa, para isso, precisa traduzir os nossos planos de ensino, alguns detalhes do PPC provavelmente terão que ser traduzidos também, para serem ofertados no momento das assinaturas, das parcerias desenvolvidas com as instituições internacionais. Só um parênteses aqui, obviamente que nós não estamos falando aqui de parceria com universidades de Portugal, tá? Que é para outras, além da de Portugal, ou em outro país que tenha o português como língua oficial, se for para Angola, Moçambique, enfim, qualquer país, qualquer instituição dessas localidades. Então, fazia a tradução desses documentos e fazer uma prática interna na ministração de aulas nesses dois idiomas, né? Então, o professor que se sente habilitado, capacitado, ele treinaria, praticaria um pouco, e os outros usariam os parceiros, colegas, como tradutores. A gente pretende desenvolver esse trabalho e começar a disponibilizar, em outras palavras, dizer para a Arinter que nós estamos preparados para receber esses alunos em 2022, e daí para frente. Então, nossa meta é que a gente tenha, no mínimo, 5 disciplinas na graduação e 1 disciplina na pós-graduação. Conforme o caminhar disso daqui, a gente pode aumentar essa quantidade de disciplinas ou diminuir se for a experiência que a gente começa a ter. Talvez a nossa experiência já vai... Quão fácil vai ser, quão difícil vai ser fazer essa tradução, fazer esses treinamentos das aulas, e aí, a partir daqui, a gente já estaria disponível para receber esses alunos, que seria em 2022, no primeiro semestre. Desculpa, gente. Bom, então essa é a segunda que a gente propõe. A terceira, então, descendo, oferecer disciplinas em inglês. Desculpa, antes de ler essa daqui, eu só quero chamar a atenção que parece que tem hora que essas ações estratégicas, elas meio que se confundem, então a gente respondeu sim para as duas, mas eu acho que elas meio que vão ficar muito parecidas, tá? Aqui, então, oferecer disciplina em inglês e em outra língua estrangeira, se for o caso, na graduação e na pós, através de das coordenações de curso, para permitir que os alunos estrangeiros não falantes da língua portuguesa estudem no FSP e, dessa forma, contribuir para a criação de um ambiente internacional e intercultural nos próprios campi, conhecido como internacionalização em casa. Então, é aquilo que a Luciana está falando. Eu posso fazer internacionalização mandando ou indo para fora, participar das instituições estrangeiras, ou fazer ela indoor, que é trazer os estrangeiros para dentro do nosso campus e fazermos toda essa interação cultural e científica com eles. Então, aqui a gente basicamente respondeu a mesma coisa, porque as duas descrições dessas ações são muito similares, parece que troca um pouco a redação, mas aqui é a mesma coisa que eu falei no item anterior, tá? Esse item 15 aqui. Então, eu vou passar para o 16 para a gente acelerar. O 16 fala: traduzir os conteúdos das disciplinas, inclusive suas emendas, para o inglês e em outra língua estrangeira, se for o caso. Aqui a gente disse simplesmente sim, porque já está embutido no que a gente colocou aqui em cima, no item 15, né? Que a gente obviamente precisa fazer a tradução desses documentos, porque eles que vão ser ofertados para as instituições internacionais, para eles verem se interessam por aqueles conteúdos que a gente ministra aqui. Então, essa aqui é basicamente a complementação do anterior. A outra é oferecer curso de qualificação para docentes ministrarem disciplinas em inglês. E aqui a gente também respondeu sim, né? E a expectativa é que a gente oferte curso de preparação para professores ministrarem cursos em língua estrangeira,
E aqui eu só quero chamar a atenção para vocês, para quem conhece, esse daqui, aquele curso, o modelo de curso é chamado de EMI, que é o English as a Minimum of, English as a Medium of Instruction de um assunto que você já ministre, né? Então, ensinar metodologia para os professores para trabalhar numa língua estrangeira. Então, esse é um curso que tem metodologias, práticas, etc., para pessoas que já têm um nível de inglês satisfatório para poderem assumir isso numa sala de aula. E a gente se propõe a ofertar esse curso para os nossos professores do campus interessados, não só os que já se comprometeram aqui em fazer isso, que é o pessoal do ADS e do GTI, mas também para qualquer professor. E a gente ofereceria o primeiro curso para esses professores interessados em 2021-2, depois, todo ano, ofereceria à medida que a gente acredita que os outros cursos do nosso campus vão começar a aderir, e aí talvez precise fazer o treinamento, quem se sentir, não é obrigatório, obviamente, é para quem tem interesse, e sentir-se, por exemplo, precisando de uma reciclagem, alguém que já tenha feito aqui em 2022, 2021-2, pode querer repetir para renovar, para relembrar 2023-2. E aí a nossa meta é ofertar pelo menos um curso de AMI, que é essa sigla que eu falei para vocês, nesses semestres informados nessas colunas. Então, os indicadores vão ser a quantidade de curso que a gente vai fazer e o atendimento dos professores a isso que está sendo ensinado nesses cursos. Com esse ferramental, a gente espera, e o legal desse curso também, além da técnica, ele normalmente são cursos bem práticos, né, bem workshops, que a gente treina e você começa a falar inglês com seus colegas que estão ali no curso, você começa a praticar, porque o que se percebe é que muitas vezes as pessoas têm o domínio da língua, mas elas ficam tímidas na hora de falarem para um público desconhecido, né, principalmente numa sala fechada, qualquer um pode levantar a mão e fazer uma pergunta, corre o risco de você não entender, e isso é muito comum, né, se a gente receber alunos, por exemplo, de um país, por exemplo, do Oriente, do leste europeu ali, eles não têm o inglês como língua nativa e quando falam cheio de sotaque. Então, pode ser que o professor fique nervoso por isso. Então, esses cursos trabalham bastante isso também, para que o professor fique tranquilo e consiga usar estratégias ali para atender as demandas dos seus alunos quando eles falam nessa língua estrangeira que não é a nossa própria. E esses cursos de EMI, a gente vai... a intenção é que nós demos, eu já estou estudando, já estou preparando esses cursos, e estou entrando em contato com o pessoal, vou aproveitar que eu estou aqui, né, em Vitória, vou entrar em contato com o pessoal daqui, que foi o pessoal que ministrou o curso para a gente o ano passado, então para pegar mais material, provavelmente convidá-los para também dar esse curso em algum momento com eles, enfim, a gente promover uma capacitação para os nossos professores. E aqui, na verdade, provavelmente, a gente não chegou a discutir, mas talvez a gente venha ofertar também esses cursos, basta que haja interesse, para outras pessoas, porque um dos pontos importantes da internacionalização é não só preparar a sala de aula para esses alunos, sim, ela é muito importante, mas também preparar todo o campus, né? Esse aluno precisa ir à secretaria, ir à biblioteca, ele precisa conversar com outros segmentos, e esses colegas também poderiam ser contemplados nesses cursos para a gente ajudá-los a receber. Uma coisa muito importante aqui é a capacidade da gente conhecer, quando a pessoa já domina a língua, conhecer o vocabulário do seu trabalho já em inglês, porque vai conversar com o aluno e como é que fala matrícula, como é que fala dependência, como é que fala transferência. Então, toda essa nomenclatura a gente pretende trabalhar com o pessoal nesses cursos, com as pessoas que tiverem interesse em participar. Mas, certamente, isso é coisa lá para frente que a gente consegue fazer com a relativa calma, dado o tempo que a gente ainda tem. Bom, gente, esse aqui é o último que a gente se comprometeu, tem intenção de fazer, e sem mais delongas, agora eu passo a palavra de volta para a Luciana, para as considerações de vocês ou perguntas que vocês queiram nos fazer. Ok? Obrigado. Oi, Luciana. Sua voz está bem baixinha. Obrigado, Gídio. Obrigado pelas considerações e pela apresentação. Pode falar, Luciana. Não tenho mais nada
tanto acho que o Egídio claro, e agora tem que ver como que são os trâmites, né? Se o pessoal tem dúvida, quer perguntar para mim, para o Egídio, nós estamos abertos às dúvidas. Acho que é isso, né? Ah, tá bom. Então, quem quiser fazer alguma pergunta para a Luciana, para o Egídio, por favor, se manifeste aqui no chat e a gente vai passando a palavra. Enquanto o pessoal se manifesta aí, eu aproveito para parabenizar o trabalho do Egídio e da Luciana. Essa é uma ação bastante importante e eu fiquei bem tranquilo com relação às conversas que eu já tive com a Luciana e também com essa apresentação do Egídio, porque a gente vê que as ações propostas são ações para a gente começar a dar os primeiros passos, né? Sem dar um passo maior que a perna, sem a gente atropelar, né? São coisas que a gente começa propondo coisas iniciais para depois ir tomando corpo, né? Luciana, segundo a Cíntia lá da Arinter, o procedimento agora é a gente dar uma aprovação nessa planilha das ações que vocês propuseram, é isso? Para depois vocês mandarem para a Arinter com a aprovação do CONCAN? Exatamente. A gente precisa aprovar esse plano que foi feito, essas ações que estão dentro desse plano. Daí eu preciso, aprovado, né, uma vez aprovado, a gente precisa de um documento dessa reunião, algum documento, né, que fale que teve a reunião, que foi aprovado, e daí eu vou enviar para a Arinter, para o e-mail da Arinter, esse PEI, né, esse plano com essas ações, e mais o documento do CONCAN dizendo, olha, está ok, nós estamos aprovados, a gente pode dar início a essas ações. E daí eles lá na reitoria vão pegar esse plano e eles vão olhar e vão perceber o que eles podem fazer para ajudar, se eles têm contatos já no exterior para nos indicar. Eles vão tentar ajudar para que isso vá para frente. Deu para ficar claro? Entendi, ótimo. O Agnaldo perguntou aqui qual que seria a possibilidade de acrescentar a língua de sinais nesse formulário. Seria língua inglesa de sinais, é isso, Agnaldo? Seria alguma para receber alunos surdos ingleses, por exemplo, ou americanos? Aí seria a língua inglesa de sinais. Eu não sei, Luciana, você tem alguma notícia sobre isso, sobre acrescentar a língua inglesa de sinais? Então, nas reuniões que eu tenho participado, não ainda essa discussão. Mas eu percebo que a gente tem ideia de acrescentar o máximo de línguas possíveis. É como a gente falou. Em primeira instância, a gente pensa no inglês porque ela é a língua da comunicação, ela é a língua da ciência, né, da tecnologia, mas eu acredito que é possível sim. Se o Aguinaldo conhecer a língua inglesa de sinais, nada impede que a gente depois eu mande os documentos para ele tendo dúvidas a gente converse e pense em ações para apresentar para a Inter. Como eu já conversei, né, com você, com o Flávio, nós estamos mandando esse PEI agora porque a Cíntia falou, a gente precisa desses documentos agora para que a gente realmente faça andar essa internacionalização. Mas a gente vai continuar discutindo isso, vamos levar para as reuniões, então não tem problema nenhum, viu, Aguinaldo? A gente pode conversar e podemos levar isso sim, tá? Não tem problema. É interessante isso que você falou, Luciana, porque é bem lembrado. Reforçar aqui que você tinha me falado que as ações podem ser acrescentadas depois, né? Não é um plano fechado dinâmico
Então, se algum outro curso depois quiser acrescentar alguma coisa, ou quiser fazer algum tipo de internacionalização, ou alguma dessas ações que está nessa planilha, é permitido, né? Sim, exatamente, isso mesmo. Só não podemos depois esquecer que nós temos que acrescentar no PDI, tá? Tem esse detalhe, aprovou no CONCAN, acrescenta no PDI. E como o PDI, ele é um documento também dinâmico, todo ano a gente pode acrescentar e tirar, é isso que acontece. Mesma coisa com a internacionalização, nós podemos acrescentar todo ano novas ações, ou se não deu certo, excluir. Eu acho que o mais importante, que a gente sente muita tranquilidade de trabalhar com a Arinter, pensando na reitoria, não está nada engessado, nada é obrigatório, ela quer que as ações venham realmente de cada campi, para que a gente se sinta confortável, veja o que realmente nós temos de potencialidades e a gente apresente. E se não der certo, não tem problema, a gente pode tirar. O que nós não podemos é ter medo de nós avançarmos rumo à internacionalização, porque isso só tem ganhos para a instituição como um todo, né? Professor, se me permite uma observação? Claro, Egídio, pode falar. Eu esqueci de comentar que algumas daquelas ações ali a gente optou por não se comprometer a fazer, mas algumas delas a gente até vai tentar fazer, sim. Então, depois, quem tiver interesse, vale até a pena dar uma lida em todas elas, porque tem umas que a gente muitas vezes até faz e não se dá conta que pode estar contribuindo com a internacionalização, que é, por exemplo, fazer parcerias com instituições externas. Então, muitas vezes alguém está fazendo um doutorado, um pós-doc, e aí faz sanduíche, aí começa uma conversa com uma instituição no exterior, porque foi para lá fazer o sanduíche, e aí começa a mandar dados daqui para lá, para fazer intercâmbio de dados para uma determinada pesquisa. Esse tipo de ação também pode ser formalizado na Arinter e virar uma ação de internacionalização para a gente. Tá? Então, só que a gente até tem alguns professores que estavam pensando nisso, a ida do Daniel, por exemplo, agora a gente espera ver se a gente consegue fazer alguma parceria no futuro, mas como nós não estamos certos, a gente não quis se comprometer no ADS GTI. Mas a gente vai tentar fazer isso. Se fizer, vai ser ganho, a gente acrescenta. Se não fizer, ficou tranquilo. Se a gente não conseguir, por acaso, fazer essas parcerias, a gente não vai estar em falta com o que a gente prometeu fazer. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção também é que à medida que a gente vai vivendo e vai entendendo os prós e contras disso, a gente pode ir fazendo essa alteração, como a Luciana falou, e a gente pode ir expandindo. Então, muitas vezes, a gente pode usar a experiência que já vai começar, se tudo der certo, a gente vai começar com a DS de TI, a gente já começa, daqui a pouco outro curso pode começar a participar desse mesmo trabalho junto, e ele pode começar a ver se vale a pena levar para uma disciplina dele lá, ou aqui, ou acolá. O caso, por exemplo, do professor Chico, que todo mundo sabe, né, ele morou eu confesso que eu nunca lembro qual é o país, se é Peru, se é Chile, enfim, ele morou, a esposa dele, se não me engano, ela é oriunda desse país que eles moraram, acho que é Peru, então ele fala espanhol fluente, e ele se dispôs a fazer também a opção por traduzir as disciplinas dele, preparar, ele falou que dá aula tranquilo disso, já trabalhou com esse idioma na área dele, então também não está restrito ao inglês somente. Quem tiver expertise numa outra língua que se sinta confortável, também pode entrar em contato com a Luciana e a gente acrescentar, quer dizer, com a aprovação do CONCAN, acrescentar depois no PDI ações de outras línguas, não exclusivamente o inglês. Tá? Obrigado. Muito bom, Egídio, obrigado. Bom, alguém mais tem alguma consideração a ser feita? Bom, então se ninguém tiver nenhuma consideração, a gente encaminha para votação. Então, eu peço aos conselheiros que se manifestem no chat. Quem não estiver conseguindo acesso ao chat pode se manifestar pelo microfone também. Pela aprovação ou não aprovação
das ações apresentadas pelo Egídio e pela Luciana com relação a planejamento para a internacionalização dos cursos de ADS e GTI. Bom, então, por unanimidade, temos a aprovação do plano de internacionalização do Campus Boituva. Agradeço a Luciana, agradeço ao professor Egídio pelo trabalho que está sendo realizado. Alguém tem mais alguma consideração, algum assunto, algum informe que queira tratar? Bom, se ninguém tiver nenhum assunto, nenhuma consideração, a gente vai terminando por aqui. Então, eu agradeço aos conselheiros pela presença nessa sexta-feira aqui. Agradeço ao trabalho da Luciana e do Egídio. Eu acho que isso é um primeiro passo para a gente poder fazer parcerias internacionais, para a gente conseguir melhorar as notas de alguns requisitos perante ao MEC, para a gente dar oportunidade para os nossos alunos. Lógico, como a Luciana falou, a gente tem que ter as contrapartidas, tem que receber e fazer algum tipo de trabalho aqui também. Mas a gente tem abrindo portas para os nossos alunos e para os professores também. Então, mais uma vez, deixo meus parabéns aqui pelo trabalho. Aí depois a Ingrid manda a ata assinada, né, para anexar o processo e enviar lá para a reitoria. Bom, então, se ninguém tem mais nada a declarar, eu peço aqui que todos assinem rapidamente, né? A professora Luciana está pedindo urgência aqui para eles enviarem para a Arinter lá na reitoria, né? Então, obrigado a todos e a todas. Eu desejo um ótimo fim de semana para vocês. E se precisarem, eu vou estar online aqui. Tá bom? É só chamar. Tchau, tchau. Bom final de semana.